que hoje a diferença entre os mais competentes e os menos não está na formação técnica, está na habilidade de saber vender. E essa técnica eu aprendi quando eu estudei em Harvard. Ela tem as iniciais de SDD, não sei se vocês conhecem. SDD são as iniciais de se der, deu. O jogo do mundo dos negócios não é vendas. O jogo do mundo dos negócios é rentabilidade. Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um HunterCast, um podcast aqui da Hunter Assessoria, onde a gente fala muito sobre liderança, marketing, vendas. Hoje é um dia muito especial, nós estamos aqui com um cara incrível, do qual a gente quer bater um papo. Tenho certeza que vai ser uma grande aula hoje, né, esse episódio. Mas antes de apresentar ele, falar um pouquinho mais sobre, eu quero apresentar o João, meu parceiro de podcast. E aí, João, de 0 a 10, cara, quanto motivado tu tá para esse episódio? Hoje é 100, né? Não é nem 10. Show de bola. Vamos lá, então. Hoje nós estamos, então, né, com um dos mais renomados aí palestrantes do Brasil, empresário, escritor, consultor de empresa. O cara é um verdadeiro hunter, né? Exato. E não só um caçador, mas ele também ensina a caçar, né? Então, senhoras e senhores, com vocês, Eduardo Teva. Obrigado, Felipe. E aí, Eduardo, como é que você tá, cara? Tudo bem? Obrigado pelo carinho, obrigado, Jean, obrigado, João, pela acolhida. Muito feliz de estar aqui no podcast com vocês e dividir um pouquinho da nossa experiência, da nossa bagagem, quem viaja esse mundão afora treinando profissionais de venda. E também que a gente possa também avaliar um pouquinho das mudanças que estão acontecendo no mundo e como elas impactam os negócios. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece. Muito obrigado. E reforçar esse agradecimento. Ontem você estava em Floripa, né? E mesmo assim conseguiu vir aqui, tá aqui com a gente hoje. Muito obrigado de verdade, viu? E antes de começar e deixar você falar um pouquinho mais também, para quem ainda não conhece, né? Sei que tem alguém que não conhece, o Eduardo. Mas vou jogar no teu peito agora. É verdade, então, que nem todo mundo gosta de vendedor, mas todo mundo respeita um especialista? Exatamente. Essa é a minha frase que mais viralizou até hoje. Essa frase tem mais de 1 milhão de likes nos meus perfis. Mas nem todo mundo sabe de onde surgiu a frase. É que eu tive acesso a uma pesquisa mostrando as 3 profissões mais desacreditadas no Brasil hoje. Você sabe qual é a profissão mais desacreditada no Brasil hoje? Deve ser vendedor. Não é vendedor. Não é? Não. Quem? Não é difícil. Político. Político. 1 político. 2 advogado e 3 vendedor. Vou explicar a situação na minha casa. Minha mulher é advogada. Eu sou vendedor. Só falta um filho entrar na política. Aí fechou. Aí a gente tá ferrado. Então, foi aí que surgiu essa frase. Nem todo mundo gosta de vendedor e tá tudo certo, mas todo mundo respeita um especialista. Coisa boa encontrar alguém que sabe muito sobre aquilo que você está precisando. Verdade. Isso vai muito da minha visão do que é vender hoje em dia. Existem 2 tipos de vendas hoje em dia. Tem a venda informativa e a venda consultiva. Na venda informativa, vou estar focado em falar sobre as maravilhas dessa água. Na venda consultiva, vou entender o que vocês estão precisando, qual é a realidade de vocês, e agora eu vou mostrar como essa água da pedra, aqui, limão e alecrim, resolve o problema de vocês. Então, essa ideia de nem todo mundo gosta de vendedor, mas todo mundo respeita um especialista, é também para reforçar um conceito cada vez mais poderoso. Existe um gatilho mental chamado autoridade. Toda vez que eu percebo que aquela pessoa que está diante de mim conhece muito sobre o assunto que eu desejo comprar, eu relaxo, eu me entrego mais e, principalmente, eu escuto você com muito mais atenção. Verdade. Eu trabalhei no Grupo RBS um bom tempo, assim, antes de abrir a empresa, e eu me lembro muito de você falar sobre venda consultiva, assim, e sem dúvida, né, dentro da nossa carreira, assim, dentro do nosso, da aplicação dentro da Hunter hoje, essa venda consultiva, ela faz toda a diferença, né? Hoje a gente ainda tem, na tua percepção, aquele vendedor que é uma linha pejorativa, assim, o cara é vendedor, o cara me vender alguma coisa. Tu ainda percebe isso, que o vendedor, ele tem esse lado, se não der certo, o cara vai virar vendedor. Tu percebe isso ainda hoje ou não? Eu acho que ainda existe, mas está em franca decadência. E a própria mudança do formato do vendedor, de as empresas não acreditarem mais no vendedor, vamos lá, aproveita, não vai te fazer falta. Aquele vendedor que praticava a empurroterapia, certo? Ele não estava nem aí ligando para quem ele estava na frente. Então, realmente, eu sou de uma geração diferente de vocês, eu cresci numa geração onde a frase, já que você não estudou muito, vai vender, era uma realidade. Hoje em dia, isso ainda existe? Sim, ainda existe, tanto que a gente chama de consultor, executivo de vendas. E quando o pessoal pergunta, não, a gente tem que afirmar que a gente é vendedor mesmo. Eu digo sempre o seguinte, nós estamos num mundo onde a capacidade adaptativa é decisiva para o nosso sucesso.
Se boa parte das pessoas ainda não tem um conceito super positivo, tanto que vendedor está uma das 3 profissões mais desacreditadas, eu acho que toda vez que eu digo que você, o João, o que você é? Eu sou um consultor. Eu estou aqui para atender o cliente. Eu sou um consultor imobiliário. Eu sou um consultor do mercado financeiro. Na verdade, todos nós somos vendedores no final. Mas a própria palavra consultor gera um impacto positivo para o cliente. Então, eu não estou discutindo se a gente vai ter orgulho ou não de falar, porque para mim, a gente tem que ter sempre orgulho porque qualquer trabalho é digno. Mas eu acho que se o cliente tem um certo pezinho atrás em relação ao vendedor, por que não mostrar através, quem sabe, da própria maneira de dizer o que fazemos, que a gente não está ali mais para praticar a venda antiga, mas sim a verdadeira consultoria que faz sentido nesses novos tempos. Nossa, total. A gente tem até muito o vendedor que é o tirador de pedido, né? Uhum. Então é ele que vai, você precisa disso? Tá, então é isso aqui. Ele não entende mais o processo, ele não entende muitas vezes nem porque a pessoa está querendo comprar aquilo. Então hoje a gente tem muito disso, né? Você precisa estudar o cliente, você precisa entender o teu público, para aí sim você conduzir ele até a melhor solução. Veja só, João, isso é a própria que a gente chama hoje da venda transacional. Eu entro, você me atende, eu digo que eu quero isso, você me vende, tá entendendo? Eu pago e teoricamente você ganhou a comissão. Seria uma venda transacional simples, em que o vendedor talvez não precisasse ter muito preparo. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. E se você, quando me mostrar o produto, eu disser para você, mas está caro? Opa, agora você já não é mais um vendedor do simplesmente tá aqui o dinheiro, me entrega. Tá entendendo? Porque agora você vai ter que ser competente para diferenciar o que você vende e gerar valor. Boa. Então, e outra coisa, eu poderia estar aqui e dizer assim, tá, eu vou levar. E quem sabe nesse momento o João diria, mas Eduardo, já que tu tá levando isso, deixa eu te mostrar uma outra coisa aqui que faz total sentido para você. Vamos pegar um exemplo. Eu não sei se com vocês é muito diferente. Quantas vezes vocês entraram na farmácia até hoje para comprar um remédio e o atendente da farmácia ofereceu mais alguma coisa que tinha tudo a ver com o remédio? Eu nunca passei pela experiência. E olha, os cabelos que não estão brancos estão tingidos, certo? Então, recentemente, entrei numa farmácia para comprar um Resfenol da vida, um desses remédios para gripe. Qual é a coisa mais simples e lógica que não precisa nem de conhecimento médico, porque o balconista da farmácia não é um médico, mas todo mundo sabe que se você está gripado, reforçar sua vitamina C é uma coisa positiva. Não? Então, por que a pessoa não poderia dizer assim, já que tu está levando um Resfenol, quem sabe já toma uma vitamina C, 1 grama por dia, vai te fazer bem. Você se sentiria invadido, Jean, se alguém dissesse isso para você? De forma nenhuma. Tá me ajudando, né? Você vai dizer, legal, não. Pode ser, você vai dizer, não, obrigado, não, vou levar. Agora, se o Jean dissesse assim, não, obrigado, ele disse assim, Jean, não acredito que você não vai. Aí você entra num período, num momento em que você está invadindo a privacidade do cliente. Então, nesse próprio exemplo que você dá, João, nesta venda transacional do eu quero uma coisa simples, se essa pessoa tiver algum tipo de competência, ela muda o jogo. Um dos trabalhos mais divertidos que eu fiz da minha vida foi treinar uma equipe de uma grande confeitaria em Porto Alegre. Foi um trabalho muito divertido, porque para mim era um trabalho completamente diferente. Já treinei equipes de Apple, Mercedes, e eu achei muito legal. Diga-se de passagem, eu nunca poderia trabalhar num lugar como esse, eu comeria todo o capital de giro da empresa, certo? Eu sou chegado num doce. E o que eu fui fazer para começar? Fui fazer um cliente oculto. E eu adoro fazer cliente oculto em confeitaria. É um cliente oculto bem legal. E o que acontecia nessa confeitaria? Você entrava lá e dizia, eu quero um brownie. Sabe o que a pessoa fazia? Te dava um brownie. Você chegava e dizia assim, eu quero um cafezinho. A pessoa vinha e te dava um cafezinho. O que a gente mudou? A primeira coisa que a gente mudou é, toda vez que o cliente pedir alguma coisa, nós vamos oferecer mais alguma coisa. Sem insistir, sem forçar, sem nada. Então, tu chega ali, um brownie. Beleza, se a pessoa não tem qualificação em venda, ela poderia... Mas se ela não tivesse qualificação em venda, mas um pouco de iniciativa, ela poderia dizer mais alguma coisa. Tá muito ruim ainda, mas é melhor que nada. Certo? Mas agora imagina que ela disse assim, e para acompanhar teu brownie, um cafezinho feito na hora, ou tu prefere um suco de laranja? Eu introduzi agora uma técnica baseada na opção, em que existe sim a possibilidade do cliente dizer não é só o brownie, mas eu jogo um novo produto.
E simplesmente o fato da gente começar a oferecer mais alguma coisa aumentou em 45% o faturamento dessa confeitaria num treinamento de 1 hora. Então, é a nova dinâmica do mundo das vendas, né? Se você é competente para fazer uma oferta e essa oferta faz sentido para o comprador, não quer levar um bolo para casamento, não tem nenhum sentido. Mas se eu já estou ali, por que não oferecer mais alguma coisa? O que eu posso afirmar para vocês, depois de já ter treinado mais de 500 mil de vendedores ao vivo, é que quem sabe usar técnica de vendas vende no mínimo 50% mais. Boa. Mas o que eu observo hoje, tá? Dentro da nossa prestação de serviço também. Falta, será, alguma estratégia com o líder e o liderado para que isso aconteça? Porque muitas vezes o empresário sabe que precisa disso, talvez. O cara viu uma palestra lá do Eduardo Teva, viu a importância de fazer essa entrega, mas lá na ponta isso não acontece. Onde tu observa que há falha nisso? É falta de feedback? É entre o líder e o liderado? Como que o cara cria uma rotina, né? O empresário que está escutando a gente, como que ele cria uma rotina para que isso possa acontecer e não ter essa falha? Ou se que ela aconteça num volume menor possível? A pergunta é maravilhosa e permitiria a gente falar horas aqui, porque ela tem muitas opções. Mas eu vou entrar num ponto que me parece muito característico. Legal. Normalmente o empreendedor brasileiro, ele é um cara que tem muito vínculo com o produto ou serviço. Ele é um especialista no produto. Então vamos imaginar, eu sou um bom instalador de ar-condicionado e agora eu abro o quê? Uma empresa para instalar ar-condicionado. Agora eu vou botar 4, 5 pessoas, boto uma secretária e boto alguém para atender. Este cara é ótimo no trabalho que ele faz, mas ele não sabe treinar a equipe. Então, às vezes as pessoas não treinam porque elas não detêm a competência para fazer isso. E aí as pessoas deixam de aproveitar oportunidades incríveis. E graças a Deus cheguei num momento que não estou aqui para vender o que eu faço ou não faço. Mas hoje, para mim, me parece uma visão muito limitada essa, porque toda vez que eu não tenho competência para fazer alguma coisa, mas eu sei que ela é importante, eu vou me dedicar a ela ou eu vou contratar alguém, porque eu poderia, por exemplo, não precisa ser do Eduardo, pode ser de qualquer pessoa, eu posso dizer assim, então vou fazer o seguinte, 1 hora por semana agora nós vamos entrar no YouTube para assistir um podcast ou um vídeo sobre vendas. Eu não sei ensinar, mas eu encontrei um caminho. Eu vou comprar um treinamento online do Eduardo Teva, do Thiago Concer, do Leandro Branquinho, do William Caldas, do Flávio Augusto, de quem você quiser. Então, pelo fato de eu não dominar o saber fazer, isso não me impede de buscar alternativas, porque isso é o que vai mudar o teu jogo. Toda empresa é uma organização de vendas. O pessoal fica muito chateado às vezes quando eu falo isso. Por exemplo, estava palestrando agora na URI, a URI é uma universidade lá de Erechim, eu estava fazendo a abertura do semestre letivo há poucos dias atrás, e eu disse lá, estava com 400 funcionários da URI, isso aqui é uma organização de vendas. Mas aí, como assim o professor, uma organização de vendas? Sim. A aula que você dá é a entrega da venda. Você tem que mostrar para o aluno hoje que vale a pena ele ir no campus da URI, porque ele vai ter mais network, muito mais aprendizado, do que se ele comprar uma faculdade online, onde quem sabe ele vai pagar metade do preço. Então, quando eu entendo que... E eu não gosto muito de entrar nesse jogo de quem é o mais importante, mas sem vendas nada acontece. Não adianta nada eu ter um baita produto se eu não vendo. Não adianta o meu serviço ser extraordinário se eu não vendo. E hoje a diferença entre os mais competentes e os menos não está na formação técnica, está na habilidade de saber vender. Nós estamos neste momento aqui em Capão da Canoa. A diferença entre o médico que mais ganha dinheiro em Capão da Canoa e o segundo ou terceiro colocado não é a competência técnica, é que o primeiro colocado sabe vender a imagem dele, sabe vender o trabalho dele. O advogado mais bem-sucedido de Xangri-Lá, de Porto Alegre ou de Nova York talvez não domine tecnicamente tão bem quanto um outro que está lá no ranking 100. A diferença não é a habilidade técnica, a diferença é a habilidade de saber vender. Então, essa é uma dinâmica quando as pessoas perguntam assim, Eduardo, né? Estou aí com uma nova geração, o que eu deveria ensinar meus filhos? Olha, eu acho que a gente deveria ensinar vários, mas uma das coisas que a gente mais deveria ensinar alguém é saber vender. Excelente. Quanto mais você souber vender, nem que seja vender a sua própria imagem profissional,
mais sucesso você vai ter. É verdade. E como a gente ainda percebe, né, empresários que acreditam muito que, principalmente a área da saúde, sabe? A gente trabalha muito com a área da saúde, né, João? E a gente percebe muito essa coisa do, eu não quero me vender, eu não quero vender, e parece que essa coisa fica batendo, né? Isso é muito latejante aqui. Que mercantilizar o mercado talvez seja ruim, mas não é uma mercantilização de mercado, né? É uma exposição própria. Exato. Você tem os seus diferenciais, exponha isso. Mas vamos lá, João, vamos entrar numa área que vocês dominam bastante. Eu digo sempre o seguinte, o marketing mudou. O marketing do mundo de hoje é o marketing de conteúdo. Não é mais o marketing do leva, aproveita, está em oferta. Se eu sou um cirurgião plástico, a forma que eu tenho de me vender é gerando conteúdo relevante na minha área. Posso mostrar um antes e depois? Posso mostrar cuidados que você tem que ter com a sua pele no sol. Quanto mais eu gero conteúdo relevante, mais autoridade eu me torno e mais eu vendo. Então, o médico que gera conteúdo, ele não está fazendo uma exploração comercial da sua imagem, ele está servindo as pessoas. Quando eu estava na semana passada fazendo um treinamento em Não, eu estava em Brasília, eu me perco às vezes onde é que eu estava, tá? Viaja o Brasil inteiro. Exatamente, e o mundo inteiro. Eu estava em Brasília falando e uma pessoa perguntou assim na hora que a gente começou um debate, Eduardo, qual é o maior erro que as pessoas cometem, por exemplo, em perfis de redes sociais? E eu digo que as pessoas não entenderam qual é o mantra do sucesso no mundo digital. E para mim o mantra é esse, primeiro ensina, depois tenta vender. Boa. Ninguém quer seguir um perfil que só faz propaganda. Verdade. Então não adianta, imagina o Eduardo Teva, eu tenho, não sei o número de hoje, mas eu acho que é 835 mil seguidores no Instagram. Imagina que se meu Instagram fosse assim, Eduardo Teva, compre o treinamento Como Vender Valor e Não Preço. Próximo post, Eduardo Teva, vem assistir minha palestra em Porto Alegre. Próximo post, Eduardo Teva, como vender no WhatsApp. O que eu faço? Eu gero conteúdo relevante. Eu sou útil às pessoas. Excelente. E em troca disso, eu gero valor. Por isso que o mantra é, primeiro ensina, depois tenta vender. O que esse podcast faz? Reforça a nossa autoridade, a autoridade da Hunter, a autoridade do trabalho de vocês, a minha autoridade, e não tem nada de feio depois de dizer para a pessoa que está nos assistindo que vale a pena ele sentar com a Hunter e encontrar uma alternativa legal para o crescimento, assim como daqui a pouco vale a pena ele comprar um treinamento online do Eduardo Teva. Isso não tem nada de feio, porque o nosso trabalho é feito para servir os outros, e servir na sua essência hoje em dia é ser útil. Excelente. Eu tenho um ponto que fica batendo muito latejando assim muito na minha cabeça, que a gente fala muito sobre venda, né? Venda, obviamente, e é o motor, é o combustível, né? É extremamente importante aí para a empresa, mas toda empresa ela precisa, Eduardo, dentro do teu conhecimento, vender ou ela precisa de lucro? Qual que é a diferença? O que pega aqui, sabe? Claro que se uma empresa ela não está indo bem, ela precisa buscar artifícios, formas, processos, ela precisa se organizar para gerar mais venda. Mas para o empresário, assim, sabe, que está olhando, que daqui a pouco tem uma empresa mais enxuta, tem um negócio que ele precisa, obviamente, ter lucratividade. Como que tu faz hoje, né, e como dentro do teu conhecimento, para exemplificar e mostrar formas de que ele precisa sim ter vendas, mas como que fica o lucro dentro disso, né? Como que ele faz esse link? Há muito tempo atrás, quase que parece outra encarnação, eu estava sentado com um empresário de maior rentabilidade do varejo brasileiro. E eu não dava palestras ainda, eu era só dono do Teva. E esse cara gostava muito de mim, ele me convidou para tomar um café depois do almoço da Câmara de Dirigentes Lojistas da CDL. E depois do almoço ele chegou para mim e disse assim, Eduardo, tu sabe que eu gosto de ti, deixa eu te dizer uma coisa, Eduardo. E esse cara era um mega empresário. Os melhores vendedores do varejo brasileiro são os do Teva. Eu digo, não sei se é verdade, mas vindo de ti é um elogio. E vou te dizer uma coisa, Eduardo. Os funcionários mais motivados do varejo são os do Teva. Eu disse, isso não é verdade, cara, tenho tantos problemas. É. E ele olhou para mim e disse, mas tu vai quebrar. Eu disse, como? Assim? Tu vai quebrar. Isso, depois do almoço. Mas tu vai quebrar, porque tu tem todo o jeitão do empresário que quebra. Falante, comunicativo, acha que tudo é gente. Que pena, Eduardo, que só não te ensinaram a verdade mais importante do mundo dos negócios. E ele pegou um guardanapo e escreveu, e que pena que eu não fotografei. Naquela época, a gente não tinha celular fotografando. Eu deveria ter guardado aquele guardanapo e botado numa moldura. Ele disse, o jogo do mundo dos negócios não é vendas. O jogo do mundo dos negócios é rentabilidade. O jogo do mundo dos negócios não é quanto é que faturamos, é quanto é que sobrou.
Só com lucro tu abre uma nova unidade, contrata uma nova pessoa capacitada, oferece um notebook melhor para o teu funcionário. E eu era um cara tão focado em vendas que eu tinha deixado rentabilidade em segundo plano. Para você que está nos assistindo neste momento, cuidado para você não errar nisso. Existem várias formas. Por exemplo, eu digo o seguinte, não importa que tamanho de empresa você tem, uma coisa deveria ser clara para você. Para de praticar contabilidade fiscal e começa a praticar contabilidade gerencial. Boa. Chega para o teu contador e diz, velho, dia 15 de cada mês eu quero que você entre na minha sala para dizer se eu ganhei ou perdi dinheiro no mês passado. Só que aí o empresário às vezes, meio miserável, ele acha um baita negócio contratar um contador de R$250 por mês, que vai fazer uma contabilidade fiscal, provavelmente fraca ainda, e ele deixa de ter todos os seus instrumentos de gestão. Então, eu estou convencido que hoje o maior desafio que a gente tem é entender uma coisa. Raramente você tem uma empresa que tem um bom lucro se ela não vende bem. Mas é preciso vender com rentabilidade. Eu estava palestrando na terça-feira da semana passada em São Paulo, estava com uns 450 vendedores, e eu disse assim, e estavam com os donos da empresa juntos, né? E atenção, pessoal, eu disse assim, atenção, vou falar agora uma coisa para os vendedores, que quando eu falar, você não pode virar para o lado. Porque se você virar para o lado e o teu chefe estiver perto, a chance que você tem de perder o emprego só por um giro de cabeça já é grande. Cria toda aquela expectativa na plateia e diz assim, para de pedir para o teu chefe baixar preço. Para de pedir. É o festival de vendedores. Não, tem que baratear. Toda vez que você diz para o seu chefe, vamos baixar o preço, está dizendo para ele, ajuda a gente a quebrar mais rápido, vamos dar um jeitinho. E aí eu digo para eles uma frase, que talvez seja útil para vocês, para quem está nos ouvindo, nos vendo neste momento. Se a tua empresa tem um bom produto ou serviço, e ela ainda fosse a mais barata, não precisava de vendedor. O vendedor existe para mostrar para o cliente por que vale a pena pagar um pouco mais. Essa é a essência do processo de vendas nesses tempos que a gente está vivendo. Nossa, excelente, incrível. Antes de continuar aqui, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Só reforçar aqui o agradecimento para os nossos patrocinadores. A gente está com o patrocinador Master, que quer inclusive deixar um presente para você. Depois a gente vai entregar no finalzinho aqui, que é o Aqualocus. Tá deixando aqui um Meus filhos adoram o Aqualocus, são apaixonados pelo Aqualocus. Acabou de ganhar então um passaporte aí para a família curtir o final de semana, aí, já que você vai estar aqui por Shangri-La. Vamos seguir aqui então. João, tô te interrompendo direto aqui, né? No fim eu tô tocando mais à frente aqui, cara, mas fica à vontade aí. Tem um ponto muito importante que a gente fala muito aqui dentro da Hunter hoje para os nossos clientes, que é, e eu quero discutir contigo hoje, Teva, que é, tu entende que hoje vendas é o final? A gente finaliza depois que faz a venda, porque, vamos lá, cada vez mais fica caro trazer uma pessoa para fazer uma compra de um produto ou de um serviço teu. Né? Cada vez mais a briga dentro da internet, do físico, enfim, né? E o digital em diferentes canais, fica cada vez mais caro trazer um cliente. O custo por aquisição, enfim, está cada vez mais caro. Paga empresa de marketing, paga o marketing em si, gestão de tráfego, o custo do lead, que está caríssimo. O custo do lead cada vez mais caro, exato. E depois que esse cliente converte, né, depois que ele inicia uma conversa contigo, depois que ele faz uma compra, que ele vira realmente um cliente, né, você entende que ali é o final? Vendas seria o fim mesmo? Ou você entende que o empresário pode estar deixando dinheiro na mesa por não seguir um relacionamento com o cliente? Com certeza. O LTV que a gente tanto fala hoje, que é o Lifetime Value, que é quanto tempo esse cliente pode continuar comprando de você, é uma das coisas mais poderosas para o mundo dos negócios. Mas vamos lá. Eu só volto a comprar num lugar em que eu fiquei muito satisfeito. Por isso eu pergunto para vocês, em quantos lugares que vocês compram que alguém pesquisa o nível de satisfação de vocês? Resposta, quase nenhum. Certo? Quer dizer, quantas compras a gente faz? Vamos imaginar que a gente fizesse 8, 10 compras por mês. Estou excluindo o supermercado, compras básicas. Quantas vezes vocês receberam uma pesquisa no dia seguinte? Vamos pensar no mais simples de todos. Por WhatsApp, perguntando assim, João, obrigado por ter comprado com a gente hoje. Numa escala de 0 a 10, que nota você daria pela experiência de ter comprado conosco? Sim. Quando poucas vezes a gente vê isso acontecer, certo? Então,
também não adianta, eu não consigo vender mais ao longo do tempo se eu não tenho a certeza do nível de satisfação desse cliente. Eu voo muito, né? Tenho que viajar muito. Esses tempos eu fiz um voo de Porto Alegre para Confins, em Belo Horizonte, e quando eu estava lá esperando a minha mala, entrou uma mensagem, né? Um SMS ainda, quase nem tem isso, mas era um SMS, entrando dizendo assim, obrigado por ter voado com a companhia tal. Legal. Numa escala de 0 a 10, que nota você daria pela experiência de ter voado conosco? Eu dei 10. O voo foi pontual, tinha internet a bordo. E a comida? Eu não vou no avião para comer. Quando eu quero comer, eu vou no restaurante, certo? Eu não vou querer... mas a bolacha... pelo amor de Deus, esse papo é muito chato para mim, né? Passa no mercado e leva um lanchinho se tu tá preocupado com isso, né? Beleza. Então, para mim, 10. Voo pontual. Comandante simpático e atencioso. Né? E internet a bordo, para mim, é o paraíso. Fechou. No outro dia, né, voltei após a minha palestra e eu peguei uma pessoa ali no check-in com um dos crachás que eu mais odeio na minha vida. Que medo. Aquele crachá está escrito em treinamento. Na verdade, esse crachá está escrito assim, essa anta não está preparada ainda, te prepara que a chance de dar merda é grande. E essa menina se enrolou. O aeroporto de Confins é um aeroporto muito longo e para mim chegar no último lá, né? Eu cheguei esbaforido, já estava ali, Eduardo Teva, nossa viagem não será completa sem você, né? Eu desesperado, cheguei lá encharcado de suor, tô no Salgado Filho, esperando minha mala, aparece a mensagem de novo, numa escala de 0 a 10, que nota você daria pela experiência de ter comprado conosco? Eu dei nota 0. Alguém entrou em contato comigo? Não. Então, para que fazem essa pesquisa? Eu sou cliente diamante da companhia aérea. Alguém lá tinha que ter visto, ou o algoritmo tinha que ter visto. Esse cara está na lista e todo cliente que der uma nota, vamos dizer assim, de 6 para baixo, os famosos detratores, este cara vai... Uma companhia aérea não consegue fazer contato com todo mundo. Claro. Mas aí tem uma coisa, pessoal, que eu acho que a maioria dos empresários não entenderam até hoje. Pesquisa de satisfação é para pegar insatisfeito. Boa. Pesquisa de satisfação não é para pegar satisfeito. Por quê? Eu não sei qual é o comportamento de compra de vocês. Vou pegar na minha casa. Se vou num lugar comprar e fui mal atendido, eu simplesmente não reclamo, só nunca mais volto. Nem sou o cara de fazer post na rede social, né, para virar um hater de alguém. Sim. A minha esposa... E eu amo ela. Ela fica pé da cara. Ela é capaz de questionar e reclamar. Agora eu digo para você, o Eduardo não reclama. Mas se eu estou insatisfeito e alguém me perguntar qual é o meu nível de satisfação, agora eu falo a verdade. Claro. É por isso que muita gente não entendeu até hoje. Pesquisa de satisfação, na verdade, é para pegar insatisfeito. Nossa, baita ponto. Nós demos toda uma volta para dizer o seguinte... A aquisição de um cliente deveria ser uma das coisas mais importantes de uma empresa. Só que, claro, essa empresa deveria ter uma esteira de produtos para poder vender. Essa empresa deveria entender que dentro do mix que esse cliente está acostumado a lidar, que ela possa ter novas oportunidades de gerar negócio. Mas vamos pegar assim 2 exemplos claros que mostram que, embora a gente esteja vivendo um mundo muito competitivo, em alguns momentos, as empresas são amadoras. Por exemplo, quantas empresas que eu deixei de comprar até hoje, alguém entrou em contato comigo perguntando por que eu deixei de comprar? Minha experiência, e não vim no podcast para fazer grau, é 0. Eu compro numa ótica, eu uso óculos. Não estou de óculos hoje porque fone, etc. Às vezes me atrapalha um pouquinho, eu dou palestra também, então não gosto muito de às vezes estar de óculos. Quanto tempo a gente troca um óculos? 2 anos? Mais ou menos. 3 anos, talvez? Mas vamos lá, comprei numa ótica há 3 anos. Eu não sou um cara bom para tentar me vender de novo. Mas se eu não voltei, por que alguém não me manda um WhatsApp? Pode ser um bot. Mandando, Eduardo, notamos aqui que está fazendo 3 anos que você não aparece aqui para comprar. Certo? Então, a empresa também, veja só, ela poderia ter momentos de conseguir ir atrás desse cliente que parou de comprar, mas não vai. Então a gente também convive com o amadorismo. Eu compro de você hoje. Quantas promoções eu recebo no meu WhatsApp
daquela empresa que eu comprei me fazendo novas ofertas? Quase nenhuma. Eu não sou mais dono de loja de moda. Eu tenho as minhas lojas. Quantas lojas mandam para mim? Nenhuma. Nenhuma. E eu digo o seguinte, eu não me sentiria invadido por um WhatsApp, e eu estou falando do WhatsApp porque o WhatsApp é a escolha do cliente, não é a escolha do vendedor. Para o vendedor, o melhor sempre seria estar falando com o cliente. Mas, por exemplo, ninguém gosta mais de receber o famoso telefonema. Se alguém me interromper para me ligar, não me leva a mal. Eu fico muito bravo. Porque a gente tem pouco tempo livre. Na maioria das vezes, durante o dia, a gente está trabalhando. 11 horas da manhã de segunda-feira, a gente está trabalhando normalmente. Aí me liga alguém para tentar me vender. Ok. Agora, é só mandar um WhatsApp. Eu sou cliente, eu não me sentirei invadido, Eduardo. Espero que você esteja bem, etc. Pô, é a loja que eu compro. E me faz uma promoção. Então, existe uma oportunidade muito grande de se continuar vendendo para esse cliente, desde que a gente construa um vínculo com ele. E você constrói vínculo através do quê? Em primeiro lugar, medindo o nível de satisfação dessa pessoa, fazendo novas ofertas para ela voltar, indo atrás dela se ela não voltou e parou de comprar. Então, existiria uma série de coisas. E como você disse, adquirir um cliente novo já é tão caro e cada vez mais caro que a gente deveria estar apostando mais fichas na construção de um vínculo e de um relacionamento. Mas isso, infelizmente, pouca gente faz. Concordo. E aí vem muito na linha do que a gente bate, que é a questão da manutenção de carteira, né? Isso. Assim, de forma mais, talvez até mais robusta de se falar, né? Porque quando você fala manutenção de carteira, parece que você está lidando as pessoas como um número, digamos assim, né? Mas olhar para as pessoas individualmente, como você trouxe, eu acho que é extremamente importante. Vejo que as empresas hoje não fazem realmente, e aí agora você falando, eu comecei a dar uma pensada em outras empresas que eu já comprei, ou que eu tenho, né? Compro recorrentemente, digamos assim, e realmente o empresário acaba deixando dinheiro na mesa por justamente não fazer essa manutenção, de não criar um processo, digamos assim, contínuo de contato. E aí eu queria só explorar um pouquinho mais. E aí, só para te interromper, claro. Assim, a minha vivência de conviver com áreas comerciais de empresas, normalmente a área comercial é a área mais bagunçada. E a com menos tecnologia. Cara, a quantidade de empresas hoje que não tem um CRM básico é gigantesca. É um setor meio Tarzan, né? Exatamente. Pega o telefone lá. Exatamente. E, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. De cada 10 palestras que eu vou dar para equipes de venda, em 9, o cara que está fazendo o briefing comigo diz assim, Eduardo, diz pro pessoal que tem que preencher o CRM. Ou seja, quando tem o cara que está lá, não preenche qual foi o resultado da visita, aconteceu, não aconteceu, o básico do básico do básico. E dados é o novo petróleo, né? Acho que caiu de madura essa informação, mas o quanto parece ser difícil, digamos assim, do empreendedor com multitarefas, né? Várias outras entregas que ele precisa fazer, mas de conseguir direcionar a energia dele para conseguir dados das pessoas e continuar a fazer com que ela entender que talvez um básico bem feito dentro da empresa possa justamente fazer aquela conexão com a lucratividade, que é o que a gente vem trazendo e vem tentando, né, mostrar a importância disso dentro das empresas. E só voltando, então, 2 casinhas ali, Eduardo, que eu queria estressar um pouquinho contigo, ok, a gente precisa entrar em contato com o empresário, digamos que a gente conseguiu criar na cabeça do empreendedor que ele precisa ter essa consciência de manter o contato com a carteira dele, e tu observa, então, que o WhatsApp hoje é o melhor formato, né, seja uma automação ali, seja criar algum tipo de ferramenta que possa entrar em contato com essas pessoas, isso vai funcionar muito melhor, talvez, do que uma ligação, né, principalmente aquela ligação chata, digamos assim, né, o cara, que nem o Eduardo colocou lá, segunda-feira de manhã. E como que você observa hoje o WhatsApp dentro do teu conhecimento? A gente sabe que também é um curso que você oferece hoje dentro do teu leque ali de produtos. Como que tu entende hoje que o WhatsApp pode ajudar, então, tanto na prospecção, no fechamento lá do lead e nessa manutenção? Como é que você entende que existe esse conjunto hoje, como usar o WhatsApp da melhor forma aí? Eu tive acesso a uma pesquisa, não sei o quanto ela é pública, mas eu vi num evento em que a RD Station trouxe alguns dados interessantes. Por exemplo, 88% dos consumidores brasileiros já utilizam o WhatsApp para comprar. E 62% dos compradores de empresas, o famoso B2B, também já estão usando o WhatsApp para comprar. O que a gente está vendo acontecer? As pessoas estão querendo cada vez menos receber visitas de vendedores. Por quê?
Receber a visita demanda uma cerimônia. Entra alguém, te interrompe. A nossa educação, graças a Deus, nos faz ser gentil, educado. Nem todas as pessoas sabem aproveitar o tempo com objetividade. E ele começa aquela enrolação. Então, o WhatsApp cresceu por ser um instrumento não invasivo. E esse é o grande diferencial. Ah, Eduardo, mas o WhatsApp não é o que tem melhor conversão. É óbvio, o que tem mais conversão é o contato pessoal. O segundo que tem mais conversão é a chamada de vídeo. O próprio telefone tem mais conversão que o WhatsApp, que na verdade só é superior ao e-mail, que praticamente morreu. Eu não abro mais e-mail. É tanto lixo, porque cada vez que eu bloqueio americanas.com, entra outro da Americanas travestis. Você sabe melhor que eu isso. Então, o que as pessoas às vezes não compreendem é que o WhatsApp hoje ele é não invasivo e bem aceito pelas pessoas. Isso. O que eu preciso entender é qual é o meu objetivo com o WhatsApp. Boa. Às vezes o WhatsApp eu posso começar e fechar uma venda, mas o WhatsApp pode ser o meu instrumento para fazer uma chamada de vídeo. O WhatsApp pode ser um instrumento para mim agendar aquela clínica médica que ele vai fazer aquela avaliação gratuita comum das clínicas médicas. Então, o WhatsApp é hoje a melhor maneira de chegar. Muitos dizem assim, eu acabei de participar de uma mentoria muito legal lá em Brasília, fiquei 2 dias aprendendo muita coisa, e eu vejo assim o pessoal com times de 150 pessoas em inside sales, tu tá entendendo? Fazendo ligações de vídeo cada vez mais persuasivas, etc e tal. E eu penso, ok, tá funcionando, tá legal, mas não é o que o cliente quer. São ligações, entre aspas, desautorizadas, porque eu acho que o WhatsApp poderia eu entrar em contato com o João dizendo, João, eu queria te apresentar uma solução aqui para a empresa, não vou tomar mais do que 10 minutos do teu tempo, podemos sem compromisso, a palavra mais importante que vendedores esquecem, porque sem compromisso libera a mente. Se eu agendar uma reunião contigo, de alguma maneira eu me sinto obrigado a comprar. Mas se você disser assim, é sem compromisso, eu só quero te mostrar, aquela frase, e se fizer sentido para você, a gente continua. Esta frase, ela alivia a mente da gente. Então, me parece que hoje o WhatsApp é o canal que mais está crescendo. O WhatsApp é um grande sucesso no Brasil, na Índia e no México. Em julho do ano passado, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava ensinando o americano a usar o WhatsApp. Eu estava palestrando em Nova York e Washington, ensinando americanos a usar o WhatsApp para vender. Com um problema, o americano nem usa o WhatsApp, ele usa o Messenger. Mas a Meta, e tem dinheiro pra caramba, você está caminhando no Times Square e aparece cartaz WhatsApp. Eles estão fazendo propaganda do WhatsApp para ver se pega nos Estados Unidos também. Público. E começou a se ver uma curva de crescimento do WhatsApp no mercado americano. Bom saber. Tá? Agora o que eu estou fazendo? Eu estou lançando esse meu curso Como Vender pelo WhatsApp, não estou fazendo marketing do curso, mas ele é o curso mais vendido do Brasil hoje. A gente está batendo hoje 10 mil empresas que utilizam esses scripts que eu criei. Muito legal. E agora eu estou gravando a versão em espanhol dele. Eu estou gravando em espanhol agora para vender no México. Vai ter que ter indiano agora. Oi? Se a Índia também é um bom lugar que você utiliza, vai ter que ter um indiano. A grande maioria dos indianos já falam inglês mesmo, né? Tirando a questão local. Então, o WhatsApp é hoje um instrumento que o cliente se sente bem de responder. Ele tem capacidade de te dar uma resposta no tempo dele, certo? No tempo dele. Não tem aquela... Não sei se eu tô te atrapalhando agora, sabe aquele telefone? Não, tu já atrapalhou, já tirou a minha rotina. Aliás, meu filho que diz uma coisa, né? Quem atende telefonema hoje em dia é velho. Eu tento falar com meus filhos de 30 anos, não atendem telefone. É uma coisa impressionante, é uma geração que não atende. Eles desconhecem o barulho do telefone. Você liga e daqui a pouco ele responde, sim, mas eu quero falar contigo. Parece que tá ali, mas tu pensa, tá em reunião? Não tá em reunião, tá na sala de casa. Então, o que eu vejo? Me parece o seguinte, o WhatsApp é o instrumento menos invasivo e melhor aceito pelos clientes. Por exemplo, eu dou mentoria para grandes imobiliárias do Brasil. Vocês devem atender imobiliárias também na região. Normalmente, 90% das vendas começam no WhatsApp, numa imobiliária.
Eu vi um anúncio, clico no botão do WhatsApp e falo com a imobiliária, quem sabe, né, quero mais informações sobre o imóvel, e aí aparece aquele código lá, né, XD540. A venda começou no WhatsApp. Ela vai terminar no WhatsApp? Claro que não. O que eu vou fazer? Vou conversar com o cliente, vou fazer algumas perguntas, vou entender a necessidade dele, vou então ver se ele quer agendar uma visita no imóvel, né? Então, veja só, tudo começou no WhatsApp. Dou mentoria para grandes clínicas médicas. 80% do faturamento de uma clínica hoje vem do lead, do digital. Então, aonde começou esse lead? Começou no WhatsApp também. Porque o cliente, e eu não sei se vocês entendem desse assunto melhor que eu, mas os clientes cada vez menos, eles querem ir para páginas de captura. Os clientes cada vez menos querem ir para uma landing page ou formulário nativo ou não nativo. O cliente, se quer comprar, ele quer falar com alguém. Tu tá entendendo? Então, aparece uma promoção, lá sei eu, né? De um BID para mim. Tô interessado em comprar um BID para minha esposa. Vi o anúncio que tem uma promoção. E eu não quero deixar meus contatos. Eu quero falar com alguém. Boa. Porque se eu tenho interesse, eu quero que seja rápido. Boa. Então, o que as pessoas não entendem quando eu digo assim, ó, na minha visão hoje, com a experiência de quem mais mentorou aí desde a pandemia, mais de 1.000 empresas, existe uma dobradinha que é poderosa e que é o novo jeito de prospectar. É a dobradinha tráfego pago, jogando o cara pro botão do WhatsApp. Boa. Porque, para mim, em tráfego pago, não existe, não funciona. Só existe não descobrir ainda o que funciona. Excelente. Mas o problema da maioria dos empresários é que eles esperam milagres do tráfego pago. Eles esperam assim, eu tô te dando R$1.500 como se fosse uma fortuna estratosférica e diz, quero retorno. Mas qualquer um que estude um pouco, e claro, tem que estudar, né? Claro. Eu aprendi tráfego pago porque eu sentei com o Pedro Sobral, eu sei fazer anúncio do Google porque eu estudei com o Thiago Tesman, eu faço 3 lançamentos por ano porque eu estudei com o Érico Rocha. Eu estava 2 dias agora em Brasília com o Leandro Ladeira na mentoria dele, então eu estou estudando o mundo digital. Tu sabe hoje que se você começar um lead, lá sei eu, por R$20, mas você deixar o algoritmo trabalhar, talvez vai cair. Hoje estava almoçando com uma pessoa da minha família, não vou dizer o nome, disse, Eduardo, eu boto o anúncio, tá caro, desliga o anúncio. Mas quanto tempo tu vai fazer isso? Um dia. Mas não deixa nem o algoritmo. Quando ficar barato, eu ligo Aí de novo. ele diz, vocês conhecem isso, né? Sim. Aí eu desligo o anúncio, 2 dias depois, de novo tá caro, mas é isso, ele Que vai ansiedade começar. é essa? Exatamente, ele vai começar caro. Então, o que a gente tem que mostrar? A gente tem que mostrar para o empreendedor que existe um jeito mais eficaz. A prospecção de telefonema por chamada fria, por lista telefônica, hoje existem empresas geradoras de lead. Pô, o B2B hoje, tu trabalha com uma empresa, eu digo sempre, não ganho nada de ninguém, porque graças a Deus não preciso, sou bem remunerado. Você pega uma Econodata da vida, cara, eu tenho uma indústria alimentícia, né? Eu quero vender para padarias. Pô, tu vai na empresa assim, eu quero padarias no litoral norte do Rio Grande do Sul, que estejam abertos há mais de 5 anos e que tenham mais de 10 funcionários. Nome, e-mail, WhatsApp, cargo de cada pessoa. O cara não tem que ir no Google ficar procurando, e aí o telefone que está lá não funciona. Então, o que eu acho? Eu acho que o empresário precisa arejar mais a cabeça dele, precisa ser mais moderno, ele tem que entender que a sua vida profissional tem uma limitação. Ninguém domina tudo. E a habilidade empresarial é saber se cercar de gente competente que possa te assessorar em cada uma dessas áreas. E uma das áreas mais importantes e mais fundamentais de uma empresa, para mim, é como é que eu vou trazer mais cliente para cá? Essa deveria ser a pergunta mais importante que um empresário faça todos os dias. Exato, como que eu vou trazer e diminuir cada vez mais o custo, que é o que a gente ouve bastante. É porque hoje ele já não é mais uma escolha, né? Você precisa estar captando por meio da internet porque o teu público tá ali. Então o WhatsApp, ele é mais confortável para o cliente, né? Ele não se sente ameaçado em nenhum momento. Ele cria uma barreira que ele diminui quando ele quer e ele aumenta quando ele quer. E aí você vai conseguindo... E tem uma coisa, João, que está mudando o mundo agora e eu estou absolutamente chocado com o que eu estou vendo. É que o WhatsApp é perfeito para te jogar uma IA. A inteligência artificial no WhatsApp, ela é muito poderosa. Eu já vi testes de robôs conversando com clientes. Ainda não é perfeito. E o cliente, ele
ele vê que está conversando com uma inteligência artificial. Mas se você fizer um bom trabalho de IA dentro do WhatsApp, eu tive acesso a uns textos impressionantes nessa mentoria, de coisas incríveis, de IAs que não foram treinadas para isso. Mas, por exemplo, uma pessoa lá apresentou um case em que um cara escreveu assim, não, era uma IDA, nós mandamos uma proposta para você, vimos que você não responder, né? Entenderam o que está acontecendo ali, né? É um sequenciamento ali de mensagem, né? Uma integraçãozinha ali básica. E aí o cara escreveu assim, se a mensagem é verdadeira, tá? Não vou comprar nada agora porque estou pensando em me matar. Isso é um caso real. A IA, nesse momento, escreve, o assunto vendas ficou no passado. O mais importante agora é cuidar de você. Nossa. E isto não é brincadeira. O Centro de Valorização da Vida, no fone 130 e poucos, oferece por você a possibilidade. Este é um problema que você não vai resolver sozinho. Por favor, procure imediatamente ajuda. Uma psicóloga não faria um texto tão bom. E o mais impressionante é que a empresa não ensinou a IA, porque eles não estavam nem nesse nível ainda de ensinar a IA em casos de respostas como essa, mas sozinho. Então, o que a gente vai ver agora, o WhatsApp é o terreno perfeito para reduzir custos e para gerar conversões muito maiores. Por exemplo, uma grande empresa nesta mentoria mostrou o seguinte dado. A IA teve um índice de conversão de 8,95% contra 6,5% dos vendedores sêniores da empresa. E esta empresa hoje, e aí nós vamos viver um novo problema, que é o problema do emprego, mas esta empresa hoje, com uma IA, está deixando de empregar 120 vendedores. A gente tem um produto, e não é nenhum marketing do nosso produto especificamente, mas a gente tem um produto que chama Conversa AI, Hunter Conversa AI, que ele foi uma IA desenvolvida lá em São Paulo por um parceiro que fez o mesmo desenvolvimento de prompt pro iFood. E hoje a gente consegue tranquilamente, por dentro dela, mandar áudio, fazer toda essa estrutura. Claro que ela não tem essa interação tão grande como tu falaste, assim, que eu fiquei bem impressionado, mas todo esse funil, assim, de atendimento é quase que um ser humano falando. Então, assim, o que isso pode agregar? Que vai aprendendo, né? Cada resposta, você vai ali, não quero que você responda assim, tu vai dando aqueles checks, né? Checks. Cara. Total. E pegando esse gancho, assim, né? Como é que tu observa os scripts? Porque pro empresário que ainda daqui a pouco não pode estruturar uma IA para um negócio dele, né? Mas ele, daqui a pouco ele ainda tá naquele modelo lá, nossa, eu preciso de um CRM, nem sabia. Nossa, eu preciso ter um time de venda. A gente pega muitos empresários, né, João? Que eles, CRM já nem é susto. Ele não tem nenhuma estrutura comercial. Ele ainda olha o negócio dele, que ele é o comercial, ele faz tudo, né? Ele não tem uma planilha para que ele saiba o quanto ele vendeu ontem. Isso é nesse nível de acompanhamento. Ainda tem esse volume, a gente ainda percebe esse volume muito grande de empresários, né? E hoje, dentro da metodologia de WhatsApp que você tem em curso, e você falou sobre os scripts ali que você utiliza, quando a gente entra em contato pelo WhatsApp, nós devemos ou não entender que a pessoa que está conversando pelo digital ela é diferente da questão física, né? Como a gente está aqui no olho a olho. É diferente eu conversar contigo pelo físico e com o WhatsApp. O empresário ele precisa entender quando ele está integrando isso. Ele tem que ter diferenças de contato. A forma que eu entro em contato com o cliente pelo WhatsApp, eu faço manutenção, ele tem que ser diferente. É um erro isso ou não? É um erro, sim, mas o processo é praticamente igual. O processo, não o meio. Por exemplo, se eu vou atender um cliente no presencial, criar conexão é fundamental. Mas se eu estou atendendo alguém no WhatsApp, tem que também criar conexão. Claro. Observe essa história é muito legal. E eu digo sempre o seguinte, a primeira coisa que as pessoas deveriam entender é o seguinte, para de atender no WhatsApp e começa a vender no WhatsApp. Porque o jogo é muito diferente. Vou contar um caso verdadeiro. Era dia 2 de outubro, eu estava palestrando em Curitiba, e na frente do teatro que eu estava palestrando em Curitiba, tinha um hotel. Normalmente reservo hotéis no Booking, mas este hotel, por alguma razão que eu não sei qual é, não tinha no Booking. E eu vi e descobri o WhatsApp do hotel. Eu vou narrar para vocês a conversa do WhatsApp minha entre eu e o atendente do hotel. Eu escrevi, bom dia, sou uma pessoa educada,
Meu nome é Eduardo, gostaria de saber da disponibilidade de um apartamento duplo do dia 2 para o dia 3 de outubro. O cara escreveu assim, tem sim. Ele não me respondeu bom dia. Ele escreveu tem sim. Eu escrevi assim, por gentileza, qual o valor da diária? Ele escreveu 359 o apartamento standard e 399 o apartamento duplo. Eu escrevi muito obrigado. Ele escreveu emoji dedão. Agora, você que está nos assistindo e nos ouvindo nesse momento, entenda a diferença se esse pessoal soubesse usar a técnica de vendas. O Eduardo não vai mudar. O que vai mudar é o atendente. Bom dia, meu nome é Eduardo, eu gostaria de saber a disponibilidade de um apartamento do dia 2 para o dia 3. Bom dia, Eduardo. Meu nome é Ricardo, do time de atendimento do hotel, vamos inventar, Batel. Que alegria receber o teu contato. Troca por um texto, porque ninguém quer ler o texto longo. Temos disponibilidade sim, e será uma satisfação recebê-lo. Ponto. Nova pergunta, mas me conta uma coisa, você já conhece o nosso hotel? Boa. Eu escreveria não. Então deixa eu te falar o que os clientes mais gostam no nosso hotel. E agora ele vai usar uma barra de atalho de resposta. Tu falei isso, tem gente que diz, tem gente que levanta a mão e pergunta para mim, Eduardo, e como é que eu sei usar uma barra de atalho de resposta? Vai procurar no YouTube, desgraninha. Quer que eu no palco ensine a usar barra de atalho de resposta? Agora tu pega ali, ó, que essa é a melhor maneira de dizer. Não digo assim, ó, vou te falar das maravilhas. Escreve assim, vou te falar agora o que os nossos clientes mais gostam no nosso hotel. Apartamentos amplos de 35 metros quadrados, uma ducha maravilhosa para você relaxar, isolamento acústico total e o melhor café da manhã do Batel. Eu escreveria, maravilha, Eduardo, não vai mudar. Qual o valor da diária? Para você ficar no nosso incrível apartamento standard, teu investimento é de R$359. Mas se você não abre mão do conforto e do luxo, você vai ficar apaixonado pelo nosso apartamento luxo por R$399. Nossa. Mas me conta uma coisa, Eduardo, vamos fazer a reserva no teu nome ou em nome da tua empresa? A diferença entre atender e vender é isso. Atender é dar informações. Vender é convencer alguém. A maioria das empresas não vende no WhatsApp, eles atendem no WhatsApp. Nossa, esse script aí, pô, esse script, incrível, parabéns, ficou muito E legal. claro, quando a gente fala, você falou de scripts, é claro que hoje uma inteligência artificial é capaz de criar scripts muito legais. Desde que você saiba dar o famoso prompt, o comando. As informações. É o comando que define a qualidade da informação. Então eu vou botar assim, somos um hotel. Nossos hóspedes são clientes de classe média alta, certo? Nossos maiores concorrentes são empresas assim, 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 assado. Como você sugeriria que fosse a nossa mensagem de atendimento? Excelente, excelente. Aí vem para pegar. Aí vamos ensinar uma coisa para o pessoal que está nos ouvindo nesse momento, que nem todo mundo sabe disso. E isso eu aprendi há 2 semanas atrás. E se vocês já sabem, já sabiam, estou eu que estou desatualizado mesmo. Um cara que é um especialista em ChatGPT me ensinou. Quando vier a resposta, diz assim, escreve assim no prompt. Isso é nível 1, quero nível 5. Muda a resposta. Vem muito melhor. Tá brincando. Você começa a exigir da inteligência uma resposta mais apurada. Escreve. Qualquer resposta dela, escreve assim. Isso é um prompt que já tem dentro da inteligência. Isso é nível 1, quero nível 5. Muda por completo. Essa daí é nova. Começa a ver a diferença. Eu fui criar scripts para uma empresa e disse, esse é um segmento que eu não estou acostumado a vender. Vou usar em A para me informar um pouquinho melhor. Claro. Veio o script. Eu escrevi, isso é nível 1, nível... Cara, os argumentos ficaram muito melhores, muito mais persuasivos. Então, até da inteligência, tem inteligência básica e inteligência premium, mesmo no free. Sim. Mas agora, de novo trazendo, né, para essa linha do vendedor e tudo mais, e o empresário, né, que precisa organizar para que o vendedor possa atender nesse formato, que consiga realmente expressar tudo que ele tem de entrega dentro do produto dele. O que você acha hoje, dentro da tua experiência, Teva, que mata um vendedor? É a rotina, é a falta de ritual, é a cultura, é o comissionamento? Por que a gente vê hoje, muitas vezes, um vendedor bom
não vendendo tão bem? Será que é falta de treinamento? A gente observa muito isso, sabe? E muito do que a gente está trazendo aqui é muito baseado no que a gente observa de mercado, sabe? E isso é uma coisa que pega muito para nós aqui hoje na Hunter e com certeza vai acabar conectando com pessoas que estão nos vendo hoje. O que você sente hoje? O que tu acha que mata o vendedor e que possivelmente está matando esse cara, por isso que ele não te deu bom dia, por isso que ele foi A gente tem mais direto? ou menos 1 hora ainda para falar, porque isso aí dá para fazer uma palestra. Vamos lá. Eu vou dar sempre a minha opinião. E as pessoas nunca podem confundir a verdade com a minha opinião. É apenas a minha opinião. A primeira coisa que mata é que a grande maioria das empresas remunera de forma errada profissionais de venda. Para mim, existe um trio muito poderoso para remunerar vendedores. Um fixo, mais uma comissão individual, mais um prêmio por objetivos alcançados. Este trio faz com um fixo, você dá uma garantia mínima para a pessoa viver. Quem sabe 25% da remuneração. Uma comissão para valorizar a competência individual. E uma premiação para botar algum objetivo que seja alcançado. Eu digo que a maioria das empresas hoje poderia resolver seus piores problemas só no sistema de comissionamento. Por exemplo, fui contratado pela maior rede de clínicas estéticas de São Paulo. Eles têm 5 clínicas que são verdadeiros hospitais com mais de 50 milhões em equipamento lá dentro. Estou conversando com a CEO da companhia e eu perguntei assim para ela: qual é o meu maior problema hoje? Eduardo, meu problema maior hoje é o seguinte: as minhas 50 e poucas vendedoras, elas podem dar até 10% de desconto. Elas têm uma margem de negociação de até 10%. E eu perguntei para ela: e quanto por cento das vendas saem com desconto? 92%. Aí eu olhei para ela, ela era jovem ainda, acho que ela não tinha assistido ainda Caceta e Planeta. Eu olhei para ela e disse: seus problemas acabaram. Hoje, quanto você está pagando? Eu pago 1,5% de comissão. Então vamos anunciar que a partir de amanhã é 1,5% de comissão se der desconto. Mas se não der desconto, a comissão é 2,5%. Acabaram os descontos. Muito bom. Então pensa o seguinte, olha só, 92% do faturamento era feito com 10% de desconto. Isso dá 9,2%. Eu entreguei 1 de comissão. Resultado líquido, 8,2%. Nossa. Eduardo, meu maior problema é que meus vendedores são acomodados. Não vão atrás de clientes novos. Comissão de 2% para clientes antigos, 13,5% para clientes novos. Começam a correr atrás. A comissão regula o problema que a empresa tem. A segunda coisa, se você tem um bom sistema de remuneração, a segunda coisa que regula isso é treinamento. Eu tenho um mantra na minha vida que me acompanha desde o tempo de dono do Teva. Você não tem o direito de cobrar o que você nunca ensinou. Isso é um mantra que me acompanha. Muito bom. Então, se eu não invisto em capacitação da minha equipe, eu não tenho direito de cobrar. Venda hoje não é mais um dom, venda é uma virtude. Não existe vendedor nato. O mundo mudou. Antigamente a gente chamava de vendedor nato aquele homem falante, aquela mulher comunicativa. Hoje em dia as pesquisas mostram que clientes não gostam de vendedores que falam alto e muito. Quem fala alto e muito hoje passa insegurança para o cliente. Boa. Então, se você começa a oferecer uma remuneração adequada, se você começa a oferecer para esse cliente, para esse profissional de vendas, o treinamento, a ferramenta que ele precisa, e você souber trabalhar com o terceiro elemento desta trinca, que é o reconhecimento, comissionamento, ou eu botaria assim, remuneração, treinamento e reconhecimento. Quando você bota esse trio na realidade de um profissional de vendas, é difícil você não alcançar silêncio. Ele pode ser, vou chamar de um vendedor da Sicredi. A Sicredi não tem vendedor? Claro que tem. Eu sou associado da Sicredi. O gerente é um vendedor. A pessoa que está atendendo, ela não está fazendo nenhum mal para ninguém, ela está vendendo um seguro. Se ele não comprar o seguro no banco, ele vai comprar na seguradora. Todo mundo que tem um carro, a grande maioria das pessoas tem um seguro, nem que seja um seguro básico. Sim. Então, quando a gente chega nesse pessoal, e isso é a minha vida, né? E claro, eu raramente interfiro na parte da remuneração e eu não posso interferir no reconhecimento, porque o reconhecimento é a rotina do dia a dia. Mas você joga já no meio disso um pouco de treinamento, quando você vê que os outros 2 elos estão sendo implementados, essa é a empresa que vai liderar o mercado. Nossa, pode ter certeza disso. Excelente. Com certeza um baita insight aí para ajudar.
Mais uma vez agradecer de novo pela oportunidade. A gente está indo para o finalzinho aqui. Tem algumas perguntas que a nossa audiência fez, assim que a gente colocou lá que o Eduardo ia estar aqui com a gente. Bora. Surgiu várias dúvidas aqui, mas a gente, obviamente, fez um bom filtro aqui também, senão a gente ia passar mais uma hora respondendo pergunta aqui. Mas uma delas que a gente selecionou aqui para ti, Teva, hoje tu investe em empresas ou teu business está 100% em palestras? Hoje o meu business é toda uma esteira de produtos digitais, né? Palestras é um dos meus segmentos. Eu trabalho com palestras. A partir desse ano, a nossa empresa está organizando grandes congressos no Brasil de vendas também. Legal. Então, nós começamos a organizar, dia 22 de março, a gente vai ter o primeiro congresso em Chapecó. E eu tenho uma esteira de produtos muito forte. Eu tenho 11 produtos digitais, tenho um time de inside sales que trabalham lá dentro, né? Então, hoje, eu realmente não tenho. Eu terceirizo meus investimentos, mas hoje, participação em empresas eu não tenho, e aí talvez seja uma coisa assim mais própria minha. Eu tenho muita dificuldade de investir em lugares onde eu não possa ajudar de alguma forma a fazer as coisas acontecerem. Legal. Então, prefiro jogar no meu core business mesmo, que é o lugar onde eu domino e possa ser útil para as pessoas. Mas principalmente hoje, diversificando investimentos, porque isso é decisivo para a vida da gente. Excelente. Mais uma pergunta aqui é como foi manter a marca Teva tão presente na cabeça das pessoas e qual foi as dificuldades em fazer isso? Bem, eu vendi o Teva em 2014, tá? Nem todos sabem disso, mas em 2014 eu me desliguei completamente do grupo Teva. Então, quando o cara diz assim, eu fui no Teva e fui mal atendido, azar é teu. Não tenho nada a ver com Depois que eu saí, agora, né? Até 2014, culpa minha, né? Culpa minha. Eu acho que nós somos muito competentes nesses 50 e poucos anos que a marca teve com a nossa família. O Teva se tornou a marca de moda masculina mais lembrada do Brasil e nós tínhamos um share de 27% de top of mind, ou seja, um quarto dos homens gaúchos, quando pensavam em moda masculina, pensavam no Teva até 2014. E, claro, isso tinha várias coisas que estavam gerando o valor dessa marca, né? Em primeiro lugar, a capilaridade da rede, chegamos a ter 42 operações, né? Então, a capilaridade muito forte da rede, um atendimento incrível, e foi daí que surgiu a minha vida como palestrante. As pessoas me viam treinando, os vendedores do Teva, e diziam assim, Eduardo, não quer treinar a minha equipe, né? Então, foi daí que surgiu. Então, a gente tinha um atendimento incrível, a gente tinha fabricação própria, isso nos dava um diferencial competitivo muito forte. Nós éramos uma empresa que investia pesado em marketing. Nós investimos em torno de 7% do faturamento em propaganda. Nossa, é muita coisa. Se você falar para um empresário hoje, em 2025, de investir 7% do faturamento, lembrando sempre que, para quem é bom entendedor, mas nem todos são, o 7% nunca terminava sendo 7%. Né? A gente vendia mais e ele virava 4%, 3,8% e a gente fazia muito. Então, acho que a gente foi muito competente. Meu irmão Daniel Teva foi diretor de marketing do Grêmio também, numa época do Fábio Koff e de outras pessoas. Então, acho que a gente foi muito competente para ter tornado a marca desejada. Claro que tivemos problemas, o mundo mudou, o fato que mais impactou na gestão do Teva disparado foi a entrada dos produtos chineses no mercado. A gente tinha como grande diferencial competitivo termos indústria própria, mas chegou o tempo que o produto que vinha da China custava metade do que eu fabricava. E tu entende que empresas foram feitas para ser vendidas? Do ponto de vista do empresário? Eu concordo em parte com esse pensamento do Flávio Augusto, do Equity. Gosto muito dele, eu acho ele simplesmente genial. Mas eu gosto da ideia de que se eu pensar que a empresa foi feita para ser vendida, eu começo a profissionalizar a minha gestão. Por isso que eu gosto desta ideia. Nossa. Nem toda empresa foi feita para ser vendida. Em novembro do ano passado, eu estava no Expo Dom Pedro e estava tendo o privilégio de palestrar junto com o Thiago Nigro. E quando ele chegou lá para palestrar, eu pensei, vai vir o cara mais arrogante do mundo, né? Cara querido, simpático, atencioso, generoso, com um coração maravilhoso. O cara tão se perguntou para mim assim, como é que tu tá no TikTok? Eu disse, estou com 375 mil seguidores. Então me conta o que tu faz. Eu digo, o quê? Tô perguntando para mim. Isso não tem sentido. Um cara querido, gente boa. E ele começou a palestrar lá e começou a falar sobre cripto, etc e tal. E eu pensei na hora assim, ele estava no palco, eu já tinha dado a minha palestra. E eu pensei, o melhor investimento do mundo para mim não é cripto, não é ouro, não é nem imóvel. O melhor investimento do mundo é ter uma empresa rentável. Que demais. Uma empresa rentável vai sustentar tua família. Não sei se vai sustentar teus filhos, mas talvez sustente. Uma empresa rentável talvez sustente 4, 5, 10, 50 famílias. Então, eu acho que a ideia de
eu pensar que uma empresa foi feita para ser vendida, não é que ela chegará no ponto final, mas se eu imaginar que um dia eu poderei realizar todo o fruto da minha dedicação através da venda, eu só consigo vender uma empresa que tem gestão profissional. Porque se eu entrar aqui para comprar a Hunter e eu ver que a Hunter é totalmente dependente do João e do Jean, eu vou ter que pagar um dinheiro forte para vocês continuarem trabalhando na empresa. E se vocês vão ter que continuar, vocês vão dizer, para que vender? Então vamos nós tocar mesmo. Então eu gosto do conceito de equity, de pensar que a empresa vai ser vendida, porque isso torna a empresa dependente de uma gestão profissional e não dependente só da visão do dono. Nossa, excelente. Eu acabei colocando uma pergunta a mais aqui. Bora, estamos à disposição de vocês. Por fim, assim, como dizer não numa venda sem prejudicar o relacionamento? Acho que essa é uma dúvida que muitos empresários têm. Vários têm. Muitos vendedores aí. Sempre que a gente vai lidar com uma objeção de um cliente, a palavra-chave, a palavra mais importante, a palavra que nunca deveria ter esquecida, mas a maioria dos vendedores não sabe porque nunca ninguém ensinou para eles, é a palavra compreendo. Compreendo não é concordo. Compreendo é uma palavra para dizer, eu entendo o que você está pensando. O que você está dizendo tem lógica, porque quando eu digo compreendo, você baixa as suas defesas. Ah, mas eu só compro se tu me der 10% de desconto. Eu não vou te dar. Você acabou de transformar uma objeção num conflito. Compreendo. E você faz muito bem. Cada um de nós tem que lutar bem pelo seu dinheiro. Mas eu quero deixar você extremamente tranquilo. Esse produto vale cada centavo. Nossa. Você vai ver o quanto ele vai te entregar resultado. E pode ter certeza, o que mais faz a nossa empresa crescer hoje é que os nossos clientes dizem que vale a pena demais, às vezes, pagar um pouquinho mais para ter algo que vai te entregar muito mais. Então, eu transformei um não num momento de empatia, ou compreendo, não disse não para ele, mas eu dei uma justificativa que vai fazer ele aumentar a minha chance de vender. Porque técnica de venda não é milagre, mas técnica de venda é uma maneira de aumentar a conversão. Eu gosto sempre de brincar quando eu estou treinando vendedores, que a técnica de vendas mais importante do mundo, que um vendedor que conhece essa técnica já venderia muito mais. E essa técnica eu aprendi quando eu estudei em Harvard, e ela tem as iniciais de SDD, não sei se vocês conhecem. SDD? SDD são as iniciais de se der, deu. Tenta! Nossa, eu tentei puxar agora todas as possibilidades. Tenta! Mostra! Ah, o cara tá comprando tal coisa, oferece mais alguma coisa, não sei se eu vou comprar. Se der, deu. Se não der, Muito deu. bom. Você tá entendendo? Ah, eu não sei se eu vou mandar um WhatsApp pro cara. SDD. Muito bom. Se der, deu. Se não der, não deu. Mas se você tentar ainda com arte, fica muito mais fácil. Nossa, excelente. Cara, que aula, hein? Que aula, muito legal. Eu só queria finalizar, então, mais uma vez agradecendo aí de novo a tua presença, Teva, e queria que você deixasse aí uma mensagem, então, para todos os empresários, né, que fazem o Brasil, essas pessoas que a gente tem tanto respeito, né, e que a gente trabalha tanto, assim, todo dia com elas. Então, eu queria que deixasse uma mensagem para todos os empresários que estão na luta aí, e que são verdadeiros hunters, né, que é a nossa base da empresa, né, pessoas que estão buscando, né, que estão caçando resultado aí diariamente para muitas vezes, né, levar o crescimento da empresa, enfim. As dificuldades no mundo empresarial são grandes. O Brasil não é um terreno fértil para empreendedores. Porém, o Brasil é um lugar maravilhoso para você construir uma história de vida. O que eu vejo hoje é que algumas pessoas ficaram tão afetadas pelas dificuldades que existem, que elas começam a perder a coisa mais poderosa que elas tinham, que é o próprio brilho delas. Aquela vontade, aquela pessoa que entrava, que dominava um ambiente. Eu tenho sempre dito nas minhas palestras que, embora a gente não conheça cada pessoa que está nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento, nós temos em comum com cada uma dessas pessoas, na minha visão, que existem duas formas de levar a vida. De um lado da nossa versão básica, a nossa versão toca a vida, vai levando, engolido pela rotina por um dia que parece igual ao outro. E do outro lado está a nossa versão de excelência. Legal. A nossa versão premium. E o que eu quero deixar de mensagem para quem está nos ouvindo nesse momento é: faça as pazes com a sua melhor versão. Nenhuma técnica que eu pudesse te ensinar e que eu não sei seria tão poderosa quanto você resgatar o divino e o extraordinário que existe dentro de cada um de nós, que às vezes ficou um pouco adormecido pela derrota da rotina.
Nossa, Boa, que boa. demais, hein? Muito obrigado mais uma vez, Esteva. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Jean. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito Deixa o obrigado. meu contato para quem não conhece. Por Sou favor. mais ativo no Instagram, Eduardo_Teva. Me segue ali no Instagram. Meu canal do YouTube, ele tem mais de 100 vídeos de venda maravilhosos. Vai lá, acompanha minhas redes sociais. Show de bola. E com essa mensagem, então, a gente finaliza aqui o HunterCast. Gente, mais uma vez, muito obrigado aí a todos que acompanharam essa aula aqui com o Eduardo Teva. E quem quiser acompanhar aí a Hunter no Instagram, também seguir o Eduardo, vai ser um prazer aí. Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio aí do HunterCast. Obrigadão.